Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais, o podcast criado para mostrar para você as pessoas que estão concorrendo a uma vaga à Câmara Municipal de Teresina. É aqui que elas se apresentam para você, que você vai conhecer a fundo quem é, de onde veio, o que pensa da vida, em que trabalha, por que merece uma vaga na nossa Câmara Municipal. E hoje a gente vai entrevistar aqui, na verdade não é nenhuma entrevista, eu costumo dizer que isso aqui é um bate-papo, é uma conversa bem descontraída com a professora Fabíola de Azevedo Lemos. Ela é teresinense, nascida aqui, formou-se em Belém do Pará, mas desde 95 que ela está aqui em Teresina trabalhando, sendo professora e também militando na política. Ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores, partido ao qual ela se lança nessa campanha. Tudo bem, Fabíola? Tudo bem. Primeiro, agradecer aqui o convite, né? O papel que vocês prestam à sociedade, informando e saudar aqui todo mundo que nos assiste. Obrigado. Na tua apresentação aqui, faltou alguma coisa importante? Não, um detalhe, eu comecei o meu curso na UFPA, mas eu me formei aqui em Teresina. Ah, aqui em Teresina, na né? UFP. Poxa, tá aí. Então foi um lapso nosso corrigido agora. Bom, eu queria saber de você, vamos começar pela tua vida profissional, né? Você, eu já disse, é nascida aqui, formou-se em Ciências Sociais e desde então trabalha como professora. Começou dando aula em escola particular, é isso? Exatamente. Eu ia perguntar em quantas, mas pelo que eu já sei que foram tantas, em quais você não deu seria melhor, não deu aula, né? Seria melhor, né? Mas enfim, como é que foi essa tua trajetória como professora? Você começou em que escola? Então, eu comecei meu curso lá na UFPA, de Ciências Sociais, transferi para cá em 96, quando a gente veio para cá, na época eu tinha 21 anos de idade. E chegando aqui, um ano depois eu começo a trabalhar, porque antes lá em Belém eu trabalhava no comércio, né? E aqui em Teresina eu começo a dar aula. E começo como professora de história. Na época não tinha sociologia, porque não tinha o Enem ainda, sociologia e filosofia nas escolas, né? E eu passei um bom tempo sendo uma professora de história. Comecei em umas escolas pequenas, escolas precárias, que pagavam a gente atrasado, que fecharam. Na época, o jovem professor passava muito por essas escolas. Eu tenho vários colegas que passaram por essa situação. E fui dividindo aí a vida entre o curso de Ciências Sociais e a sala de aula. Bom, mas aí, aos poucos, eu fui me consolidando e comecei a ir para umas escolas maiores, de mais renome, a um ponto que, de fato, devo dizer que é difícil, assim, a escola dessas maiores que eu não passei por elas, né? Teve um ano aqui que, em um único ano, eu estava em 14 escolas. Uau! Uma professora de pré-vestibular, de Sociologia, Filosofia e História da Arte, né? Pegava essas disciplinas aí. Bom, mas como eu sou bacharel, não sou licenciada, acabei me estabelecendo mesmo na escola privada, né? Porque escola pública precisa ser licenciada. E eu nunca fiz a licenciatura, né? Até cheguei a fazer, mas não concluí. E como professora da escola privada, eu tinha muita estabilidade. A escola que eu trabalhava menos tempo, aí trabalhava 8 anos, na outra 12 anos, e a uma lá 15 anos. Então, muito estável. Eu imaginava assim, não precisa mais, né? As pessoas diziam, por que você não vai dar aula na universidade? Não, ganho melhor. Tá bom demais aqui. Ganhava melhor, não corrigia a prova, porque professora de pré-vestibular não corrige. E ainda tinha uns 3 meses de férias, porque quando passava o Enem não tinha mais sociologia nos outros vestibulares, né? Das faculdades, e eu ia acabar tendo aí por aí 3 meses de férias. Era bom demais. Mas essa bonança foi até quando? Isso aí, meu amigo, foi até 2015, 2016, quando foi 2018 mesmo, foi o ápice de tudo mudar. O que aconteceu? O que aconteceu foi que começa um clima político no país, extremamente polarizado e de perseguição também às ciências humanas. Toda vez que um ambiente autoritário está se instalando no país, as primeiras disciplinas a serem perseguidas são sociologia e filosofia. E havia uma tática do olavismo, que ainda é presente, de pegar professores que têm mais renome, né, e para fazer também do Enem uma vitrine de disputa de ideias. Então, sempre muito focado, qual é o tema de redação do ano? Para fazer uma polêmica em torno do tema de redação. Qual foi o filósofo que veio? Teve um ano aí, por exemplo, que foi o ápice, né? Parece que foi
Foi no Enem ainda de 2013, para ver. Veio uma questão da Simone de Beauvoir. E aí aconteceu algo que nunca tinha acontecido na história da Wikipédia. O verbete Simone de Beauvoir foi vandalizado de tantas alterações e inverdades, inclusive, que foram colocadas. E muita manipulação de informações, falando sobre a vida privada, sobre a vida pessoal. Até parece que a vida pessoal deslegitima um cientista ou um filósofo. A vida pessoal e moral deslegitima um pastor, um padre. Só que filosofia e ciência não são questões morais. Eu não vou deixar de usar a lâmpada elétrica porque eu tenho a informação de que o Thomas Edison batia na mulher dele. E no campo das ideias é do mesmo jeito. O que dá legitimidade para uma ideia é o argumento. Você só derruba o argumento se você tiver um argumento que supere. Mas nós entramos numa situação nesse país que estavam deslegitimando a história da filosofia, a história do pensamento e perseguindo. E eu lhe digo bem aqui, o mais incrível é quem faz a perseguição chega lá na prova do Enem e marca aquilo que a gente ensina. Porque a pessoa devia chegar lá e rasgar a prova. Dizer assim, não vou fazer, me recuso. E, de repente, a pessoa buscava outra forma de viver. Não existe só a universidade. Não é todo mundo que tem talento para a ciência. Para encarar a vida de ciência, academia, né? De academia, você tem que primeiro entender que você não vai estudar só o que você gosta, só o que você concorda. Porque a história do pensamento não é feita a meu bel prazer, mas nós vivemos hoje um mundo tão estranho que as pessoas parecem que não aceitam mais estudar ou fazer a leitura de um pensamento que não contemple as demandas emocionais deles, né? E isso aconteceu, e aí é muito hipócrita, porque a pessoa vai lá, critica a professora, critica o professor, que foi o que aconteceu comigo, inclusive em rede social, passo a sofrer uma perseguição ampla, porque era uma professora muito conhecida. Essa perseguição partia de quem, Fabiola? Querido, algumas pessoas que querem projeção em rede social. Então, pessoas anônimas começam a querer projeção. Tinha um humorista aqui, né, que queria mais projeção, e utilizava dessa pauta política para poder atacar e difamar. Ele pegou um momento não era nem numa aula minha, a aula não tinha nem começado, era 7 horas da manhã, os alunos entrando na sala de aula. Era um dia seguinte do primeiro turno. As alunas que estavam sentadas na frente perguntaram o que eu tinha achado da eleição do Bolsonaro, que ele tinha vencido ali o primeiro turno. E eu disse que lamentava, porque era um homem declaradamente homofóbico e machista, e misógino, que se tornava presidente da República. Nesse momento, uns 3 alunos saíram da sala de aula irritados por uma pergunta que foi feita que a gente sempre teve as condições de responder. Não foi numa aula. Os alunos ainda estavam entrando na sala, eu respondi para elas. Às vezes eu acho até que foi plantado a situação. Filma-se e coloca-se na rede social pedindo que eu seja demitida. Passaram 4 dias com uma sucessão de difamações. Pessoas que colocavam, enfatizando, endossando a ideia de que eu era doutrinadora, mas riscavam o nome. Mas se foi para a rede social, foi para o Instagram, então é porque é verdade. Esse é o mundo que a gente vive. Bom, só que eu processei o humorista e eu ganhei. Mas quem é que repara? Uma professora que tem 25 anos de sala de aula, que ganhava 15 mil reais como professora de pré-vestibular e no ano seguinte começa a viver de seguro-desemprego. Bom, deixa eu só fazer uma coisa assim, temporal mesmo. Você deu o exemplo de 2018, mas você estava falando que em 2016 começou a perseguição, né? Como foi essa perseguição? Deixa eu lhe dizer, a perseguição ela não começa necessariamente contra mim. Começa contra as ciências humanas. Ah, tá. E aí a gente pode até dar uma marcha ré. Vamos lá para 2004, que as coisas começam a acontecer de forma sutil. 2004 foi a primeira vez que começa aí a ideia de que existe uma ideologia de gênero que está ameaçando a família brasileira. Então, aos poucos, veja como essa questão do machismo e da questão das liberdades individuais em relação à sexualidade, ao gênero, elas são tão difíceis no nosso país que começa por aí. Para você ganhar a classe trabalhadora, você ganha a partir da questão moral, pegando as mesmas vítimas de sempre, porque todos os períodos autoritários são as mulheres as primeiras a serem sacrificadas, as questões morais recaem sobre as mulheres, sobre a população LGBT, e começa aí todo um cenário de terror, de que vão acabar com a família brasileira, de que existe uma ditadura gay. Sendo que
quando essa perseguição incide aos professores, isso não é justo, porque lá no Enem cai, todo ano tem 3 questões de teoria de gênero. Eu, como professora, tenho que ensinar isso, eu sou paga para ensinar isso. E quando eu ensino, por exemplo, Karl Marx, não significa dizer que eu estou querendo que você seja marxista. Mas você vai ter que saber reconhecer um texto marxista. E qual é o medo de você estudar um texto marxista? Qual é o problema? Amanhã você vai estudar um liberal. Mas por que o marxista é o problema? Deixa eu disse para você que eu ia fazer aqui um papel de advogado do diabo também. Esse tema e da forma que a senhora está colocando, a gente tem discutido aqui em vários momentos. Mas o que eu tenho observado é que quem pensa diferente da senhora, pensa assim, não tem nenhum problema estudar Karl Marx, estudar Beauvoir, estudar outros nomes. O problema é que não se estuda também o outro lado, os liberais, né? Os que discordam. A senhora concorda com isso? Não. Existe isso Não, em hipótese alguma. Se estuda Santo Agostinho. E olha que a vida moral de Santo Agostinho passou um bom tempo também sendo bem avacalhada, como diz a história, depois que ele fez a conversão. Isso não deslegitima o Santo Agostinho. Se estuda a filosofia medieval, filosofia religiosa. Lá na frente se estuda Adam Smith, se estuda os fisiocratas, se estuda uma série de escolas. Então é uma coisa balanceada. Na verdade, quem define não é o professor, é a história do pensamento. Existe uma história do pensamento que está concomitante à história da humanidade. Como é que eu vou entender os anos 60 se eu não estudo o existencialismo? Então, o que me obriga à história do pensamento é a forma que ela também incide sobre a história, sobre a vida das pessoas. Então, a autoridade vem daí. Isso me obriga a ter que estudar o pensamento liberal, que ele surgiu no momento que ele se contrapõe ao mercantilismo, que ele se contrapõe ao absolutismo. Por que não existe uma perseguição no momento que a gente está ensinando essas teorias liberais? Por que, por exemplo, não existe uma perseguição quando a gente está ensinando Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, Revolução Inglesa, que foi uma revolução burguesa? Porque não dá para entender. Agora, uma coisa você traz... mas existe gente que lhe obriga a um pensamento. Veja, não era meu caso. Eu sou uma professora de pré-vestibular, nem corrigir prova eu corrijo. Não existe, em hipótese alguma, a possibilidade de um aluno me acusar, de eu constrangê-lo numa sala de aula porque ele pensar diferente. Isso não existe na minha vida de professora. Então, pelo contrário, eu era uma professora extremamente festejada. Quando eu chego numa sala de aula, é a aula mais esperada da semana pela maior parte dos alunos lá. Eu lhe digo isso sem falsa modéstia. Perfeito. Professora, vamos voltar. Eu achei que eu acho que a gente poderia desenvolver um pouco mais sobre aquela coisa que a senhora falou, que de 15 mil, no mês seguinte, a senhora estava na fila do desemprego, buscando o seguro-desemprego. Como é que foi isso que aconteceu na sua vida? Sim. Como é que essa perseguição se deu? É isso que eu gostaria de saber. Foi colocado na rede social um vídeo. Em função daquela... Em função disso, pais começaram a ir nas escolas pedindo a minha demissão. Pais que estavam articulados com esse pensamento político. Agora entendi. Eles começam a pedir. Claro. Escola particular, quem manda é o dinheiro, é o mercado. Detalhe. Eu acho muito interessante quando dizem que eu sou doutrinadora, porque se eu sou doutrinadora, se eu não fazia meu ofício de professora, por que eu estava em 14 escolas? Por que eu era tão estável? Será que o mercado poupa pessoas que estão ali fazendo algo que não é da alçada dela? Não poupa, porque ou você acredita em lei de mercado, ou você acredita que existe uma professora doutrinadora. Estou falando aqui no meu caso específico. Agora, se existem pessoas que constrangem um aluno, tem leis já para punir. O professor não pode constranger aluno. Nenhum pensamento político que seja. Porque se existe um pensamento de direita ou de esquerda, qualquer que seja, até um pensamento religioso, não existe possibilidade de um professor constranger, porque está errado mesmo. Agora, você não pode querer a retirada de pensadores ou a perseguição de uma professora que tem 25 anos de sala de aula, porque ela está fazendo ali, cumprindo o ofício dela. Moral da história, a senhora deu o pulo do gato, deu a volta por cima. Como foi também? Agora isso aí também, eu acho que é importante falar, né? Não é necessariamente a volta por cima. Para mim, a volta por cima era eu continuar na minha sala de aula. Sempre gostei. Não voltou? Sempre gostei da minha profissão. É a minha profissão de todas as encarnações que tiver. Só que a escola particular fechou as portas. Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo continua. E o problema continua. E eu passo a ser aquela professora que recebe o estigma, a professora que traz problema. Poxa, isso não é justo. Então, as escolas particulares não querem comprar muito mais a briga, né?
E claro que isso interrompe minha profissão. Só que, como eu organizo um partido que foi eleito e eu coloquei um projeto no governo para entrar nas escolas públicas ministrando oficinas de argumentação para o Enem. Então, eu mostro como é que você usa o filósofo A, B e C para desenvolver um argumento na redação. E isso me faz passar nas escolas públicas para executar esse projeto, que é um projeto que eu já fazia nas escolas particulares. Caríssimo um curso de argumentação, mas que foi colocado nas escolas públicas e isso fez até as notas melhorarem bastante na redação. Continuo sendo professora, mas, na verdade, uma professora que é uma administradora de oficinas. Assim, é um serviço que eu presto para a SEDUC, né? Não é a minha profissão que eu sempre tive, que sempre fui estável. Entendo. Bom, aí a senhora disse também, aí a senhora acabou de colocar que houve uma militância política. Aí por isso que a senhora, por conta de tudo que aconteceu na sua vida, foi que a senhora decidiu lançar seu nome e concorrer a um cargo eletivo, foi isso? Porque quando a gente é alvo, a gente tem que se mobilizar. Não faz sentido eu dar aula para os alunos de uma série de teorias, de questões que eles estudam as estruturas de poder. A gente vê os ritos do fascismo surgindo de um por um, e eu ficar ali... Não, aí foi uma própria provocação deles. Professora, a senhora é tão conhecida, coloque seu nome, de repente você ganha aí um espaço na Câmara. A gente tendo um espaço na política institucional, a gente tem o poder de ir mais além. Aí eu retorno para o PT, que é um partido que eu já estava afastada há 15 anos, mas eu sou filiada ao PT desde 96. Estava afastada desde que o PT foi eleito, né? Fui me dedicar à minha profissão. Retorno ao PT para tentar construir o partido internamente, para organizar os movimentos sociais também. Aí eu começo a organizar uma série de movimentos. Eu vim para a militância, né? Não vim para a eleição. Coloquei meu nome porque a eleição é parte. Quem é que vai dizer que não é parte de um processo importante Aliás, a finalidade última e primeira de um partido é a eleição e o poder, né? É, claro, a eleição e o poder. Então, só que a gente não para por aí. Passou a eleição, amanhã eu estou nas comunidades de volta. E diga-se de passagem, comunidades que talvez nem votem em mim. Porque o processo eleitoral é muito cruel para quem não tem dinheiro, é muito cruel para quem não já está na estrutura do poder. Então, mas ainda assim a gente tem uma ótima votação. Então, quando eu coloquei meu nome, foi numa provocação dos alunos, foi em 2016, tivemos uma campanha belíssima, mesmo ainda estando muito, digamos que crua nas questões políticas, que eu estava afastada, eu tinha mais a parte teórica. De lá para cá, a gente foi amadurecendo aos trancos e barrancos, porque a política é uma coisa muito difícil, né? E a gente foi alargando em vários movimentos. Eu participo aí do movimento do Despejo Zero, que foi um movimento que surgiu na pandemia contra os despejos naquela época. Me organizo na Articulação de Mulheres Brasileiras, que é a minha militância feminista. Sou presidenta do IPJ, que é o Instituto Piauiense de Juventude, embora eu esteja licenciada, porque o período eleitoral exige. Sou conselheira estadual de Direitos Humanos, também licenciada, e a gente constrói militância nas pautas que a gente acredita. E aí coloca um nome para fazer a disputa eleitoral, que a gente acha que é muito legítimo. Professora, só tocou num assunto que eu há muito tempo tinha observado, que o PT, lá atrás, quando ele não estava no poder, ele tinha essa questão de organização, de cursos de formação política, muito mais intenso do que hoje. Só está falando, eu estou até meio surpreso, porque eu não tenho visto mais com tanta intensidade. O partido não peca quando ele dá esse freio nessa parte? Então... Porque se fala muito assim, cresceu o bolsonarismo, cresceu a direita, cresceu... Mas assim, as coisas crescem no vácuo do outro, não seria mais ou menos por aí, não? Parte do que você está falando faz muito sentido, né? Eu acho que muito do dever de casa a gente deixou de fazer, de estar junto dos movimentos sociais, o PT. Mas, querido, deixa eu te explicar. A gente tem um modelo político que nos obriga a um desgaste dos partidos de esquerda. E não só dos de esquerda, qualquer partido que venha com viés mais ideológico, ele precisa se articular com o centro, com o centrão, para poder ter governabilidade, porque o centrão é a maior parte, né? É a política real, é a política mais presente nesse país. E essa aproximação com o centrão para ter governabilidade pode ser para o Bolsonaro, pode ser para o Lula. Isso desgasta, isso gera problemas. Então, e a institucionalidade em si, um partido ser governo durante um tempo, óbvio que também é previsível que isso aconteça. Não é certo.
partido deveria ter tido procedimentos diferentes a quem organiza a base, né? Mas aconteceu. Só que ainda assim eu lhe digo, eu ser demitida, como eu fui demitida da minha última escola, o dono da escola dizendo: você não sabe a diferença entre PT e sala de aula. E eu disse: por quê? Porque você fica falando da questão indígena. Porque você fica falando de racismo. Gente, eu sou professora de sociologia, eu não sou professora de química. Isso aí extrapola qualquer tipo de... E no momento que o meu partido é visto como aquele que é o defensor da questão indígena, que critica o racismo, que fala da desigualdade social, é porque o PT está mais vivo do que nunca no imaginário popular, enquanto um partido que representa essas pautas. Veja como é a contradição da coisa, né? Se por um lado a gente lamenta a institucionalidade, os efeitos que isso provocou, por outro, eu sou de uma época que o pobre votava no PFL. Hoje o pobre vota no PT. E ele reconhece e diz: o Lula é o presidente que fez o governo para os mais pobres. Chegue numa periferia para fazer campanha e fale a palavra Lula, é uma senha forte, de entrada. Né? É uma senha de entrada em qualquer periferia. Isso eu lhe digo mesmo. Bom, você tocou num assunto que agora a gente vai entrar nele. Como é que está a campanha? Como é que está o dia a dia da candidata Fabíola Lemos? Como é que é a sua campanha? Hoje eu sei que a senhora está aqui, daqui a senhora já tem uma outra entrevista, a participação de um outro podcast, mas assim, naquela militância e naquela campanha do corpo a corpo, como é que a senhora está fazendo isso? Campanha é um momento difícil para a gente, né? A gente que não tem estrutura, a gente disputa com gente aí que tem muito poder econômico, mas a gente tem a rede social que, se por um lado trouxe problemas para os nossos tempos, também é um espaço que a gente pode estar usando de forma mais democrática. A gente, claro, está presente nas nossas comunidades, mas é mais difícil, porque as comunidades elas realmente tendem a votar em quem tem mais dinheiro, isso aí é fato. Mas a gente usa as redes sociais, né? A campanha está corrida, a gente está tentando participar de debates, de podcasts, espaços para a gente poder mostrar que a gente tem opinião, porque às vezes assim as pessoas nem sabem que dentro do PT existem pessoas que organizam de forma tão orgânica, né? Tem muita desinformação no meio disso. E a gente tenta hoje ocupar esses espaços. Algumas oportunidades foram oferecidas, oportunidades de debate, inclusive com a direita mesmo, e pessoas que fazem o debate da linguagem neutra, não quiseram debater comigo. Olha que coisa triste. A gente podendo debater, né? Eu não gosto dessa história de ficar só jogando chaveco em rede social. Eu gosto do debate. O debate de chegar, falar, mas é muito difícil para algumas pessoas que utilizam de rede social para se promover ter coragem de enfrentar uma professora porque sabe que vai ser desmascarada. E desmascarada na fragilidade teórica e ética daquilo que dizem defender. Mas é que como professora ela só tem a capacidade da eloquência, do discurso, né? Então tem muita gente que não tem, fica acanhado. Mas enfim, a senhora tocou nesse assunto, vamos ver raciocinar o seguinte. Professora Fabíola Lemos se elege, vai para a Câmara Municipal. Qual vai ser o posicionamento da senhora diante de pautas identitárias, por exemplo, aborto? Então, essas questões relacionadas à justiça reprodutiva, ao direito sexual e reprodutivo, a gente acompanha o que a ciência traz. E a ciência traz, e nesse momento a gente está vivendo um momento tão complicado que não é mais nem avançar no sentido do direito ao aborto, mas é para que o direito que já existe não seja atropelado, porque nesse momento é isso que está acontecendo. Então, existe a previsão, é legítimo que pessoas que sejam estupradas, mulheres estupradas, com bebê anencéfalo e situação de risco de morte, que elas possam utilizar desse dispositivo. E essas previsões legais, a senhora concorda e quer mantê-las? Quero manter. Né? A gente está numa luta para manter, porque está tendo um movimento no país de retirada desse direito, e a gente luta para manter. Nós seremos, sim, uma voz em defesa da justiça reprodutiva e dos direitos sexuais e reprodutivos na Câmara Municipal de Teresina. Nós organizamos com juventude, nós organizamos na cultura, nós temos muitas pautas também na agroecologia, mas essas questões mais identitárias que você está dizendo, ela é diluída em vários direitos, o direito à saúde, o direito à moradia, porque as piores estatísticas são para pessoas negras e para mulheres, né? Nesse país é impossível você falar de desigualdade social se você não falar de raça e gênero. Bom, linguagem neutra.
Linguagem neutra. Veja, eu acho que se pega alguma pauta assim, para fazer um grande alarde em torno daquilo que as pessoas têm mais facilidade em discordar. Mas é porque se coloca muito senso comum no meio. Olha, imagina que se eu chegar todo dia numa sala de aula que tiver meninos e meninas, e eu disser assim, bom dia a todos, aquela criancinha, ela não sabe que mulher é menos que homem nessa sociedade. Ninguém nasce sabendo isso. Mas se ela só vê a minha linguagem contemplando um homem, nós, seres humanos, somos construídos simbolicamente através da linguagem. E isso automaticamente na gente passa a dizer o seguinte, o mundo é deles, não é das mulheres. Se as mulheres não são citadas, se a própria linguagem é só no masculino, isso não contempla. E o nosso universo simbólico, eu estou dando um exemplo da linguagem, mas é todo o nosso universo simbólico é voltado para o masculino. O que a gente quer? Que esse universo simbólico também desconstrua essa ideia de que o gênero masculino é o legítimo proprietário e é o único que é humano. Porque no momento que você usa a questão simbólica para privilegiar um, você desumaniza a outra, e isso faz que lá no final o processo de desumanização incida na violência contra a mulher, no feminicídio, porque é assim que funciona. Quem diz isso não é a Fabíola, quem diz isso é a ciência, minha gente. A gente precisa do universo simbólico que contemple todo mundo. E existem pessoas que são não binárias, existem pessoas que não cabem nessa nossa convenção social, porque isso é construído em sociedade. A ideia do masculino e do feminino é construída em sociedade. Você chega desde o Império Romano, você vai ver que teve imperadores que se queriam dizer mulheres, gostavam de comportamento. Teve um imperador no Império Romano que foi uma lei dizendo, não quero ser chamado de imperador, quero ser chamado de imperatriz. Isso é uma coisa que sempre existiu em todos os tempos históricos, que é uma prova cabal de que esse binarismo ele é estéril. E isso mata. Mata porque pessoas que não se sentem representadas na linguagem se sentem menos humanos. Aí a pessoa diz, mas a gente tem que ser fiel ao que é a origem. Se a gente é fiel ao que é a origem, então a gente não vai mais falar bora, nem vambora. A gente vai falar vamos em boa hora, porque era assim que se falava. A linguagem, ela modifica, ela está dentro de um movimento. E não tem menor problema em relação a isso, porque tudo nosso que é humano está constantemente em mudança. As pessoas que não aceitam isso é porque tem um problema do medo de envelhecer, do medo de morrer, do medo do fato de que nós, seres humanos, somos imperfeitos, nós somos perecíveis. Aí fica aquela loucura de querer preservar como se fosse possível a gente estancar o movimento das coisas. Não é possível. E nós, seres humanos que construímos tudo, toda a nossa convivência, a gente tem que privilegiar aquilo que é bom para a gente, aquilo que não entristece, que não gera depressão. Porque somos nós que construímos a coisa, não é a coisa que tem que ter poder sobre a gente. Nós que temos poder sobre as instituições. E se a linguagem é uma instituição, somos nós que temos que ter poder sobre ela para evitar a morte e a violência contra determinados segmentos sociais. A gente tinha combinado aqui 30 minutos, já estamos ultrapassando, né? Como eu lhe falei, quando a conversa está boa, extrapola mesmo. Mas ainda temos, só para fechar essa questão das pautas identitárias, eu estou perguntando para a senhora, professora, porque todos os que vieram aqui foi perguntado também. A questão das drogas, hoje é um tema que está muito aí em discussão na sociedade, inclusive no meio político. Tem gente que defende a liberação das drogas, outros veem essa liberação como um problema que pode trazer mais problemas. Qual é a sua posição? Pois é, as drogas a gente tem que tratar a cada droga. Quando a gente fala droga, não vamos liberar todas as drogas. Existe um debate muito forte hoje em relação à liberação da maconha, né? Inclusive por conta dos princípios medicinais, por uma série de tratamentos que tem muito tabu em torno, e isso impede que a gente avance em vários medicamentos que são importantes para pessoas epiléticas, para pessoas que têm ansiedade, enfim, até fibromialgia, né? Fibromialgia. Isso. Mas a gente é defensora da ciência, que tudo isso seja discutido sem tabus, sem uma finalidade eleitoreira, para apelar para uma ignorância, já que a gente já tem uma questão de resistência, né? Muito hipócrita, diga-se de passagem, porque a gente libera o álcool mais do que tudo. O álcool é a 4ª droga mais prejudicial na lista lá da Organização Mundial de Saúde, levando em conta 3 critérios: transtornos sociais,
malefícios físicos e dependência química. Olha o tanto de transtorno social que o álcool traz e, no entanto, ele é permitido. E é permitido para recreação, finalidade recreativa. O que se pede da liberação da cannabis, por exemplo, nesse momento, é mais a finalidade medicinal, é para um tratamento. E aí, a maconha que está lá em 11º lugar da lista. O álcool está em 4º, a maconha está em 11º. As pessoas criam todo um pavor, apelando para a ignorância. Isso gera palanque, isso ajuda a fomentar o senso comum, a ignorância. Isso é de uma irresponsabilidade absoluta. Nós temos a responsabilidade com a ciência para fazer esse debate. Perfeito, professora. Chegamos ao final, mas a senhora ainda tem um minutinho para olhar para essa câmera e dizer o seguinte: por que a senhora merece representar o povo de Teresina na Câmara Municipal? Minha gente, nós fazemos trabalho todos os dias nas comunidades. Nós temos muita dificuldade porque nós não temos o poder para mudar uma série de coisas que todos os dias a gente presencia. Toda vez que vem uma situação de despejo, a gente fica apavorado, porque a gente não tem sequer uma assessoria jurídica. E as pessoas precisam do advogado. A gente corre para a defensoria, a gente corre para o Ministério Público. Imagina se a gente tivesse um mandato. Porque independente de eleição ou não, amanhã a gente está nas comunidades de novo. Não anule seu voto. Para a gente, o seu voto é tão importante. Para a gente, um mandato é tão importante. Para a gente continuar presente nas comunidades, presentes nas pautas que a gente defende. Deem o voto para a gente. Evitem essa perpetuação política sempre nos mesmos grupos de poder. Dê o seu voto para uma professora que organiza os movimentos, que está nos movimentos sociais e que merece, sim, a sua confiança. Então, no dia 6 de outubro, o número é 13777, Fabiola vereadora, e 13, Fábio Novo, prefeito de Teresina. Tá aí, deu o recado, né? Bom, gente, você que acabou de assistir a essa entrevista, não, a essa conversa bem relaxada aqui com a professora Fabiola, e se você ainda não for inscrito no nosso canal, você aproveita, se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e você curte, comenta e compartilha esse BusinessCast de hoje. Coloca aí as ideias e a mensagem da professora Fabiola para Teresina, para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Professora, muito obrigado.